Vocês conseguem visualizar aqui os slides? Vocês conseguem visualizar, pessoal? Estão me ouvindo? Sim. Sim, ok. Então nós estamos falando de gestão de arquivos, vamos dar continuidade. Para fazer aqui uma boa gestão de arquivos, nós temos alguns passo a passo, né, para fazer isso, e aqui nós vamos aqui já falar de alguns. Faça uma triagem de seus documentos. Fazer uma triagem é eu verificar cada documento para poder guardar esses documentos de forma organizada. Aí nós temos aqui a forma corrente em uso atual, intermediária é um armazenamento provisório, é um armazenamento provisório com possibilidade de acesso esporádico. Então nós temos a parte que é corrente, que é aquela que a gente usa, né, no dia a dia. A intermediária é aquela que a gente usa ali até um mês. E a permanente, que é os arquivos definitivos, né? Eu não vou usar esse arquivo mais, por enquanto, então arquivo definitivo. Então nós temos três tipos três formas, né, de utilizar esses documentos. Tem documentos que eu preciso ali, todos os dias eu preciso desse documento, e sem esse documento ali no cotidiano, né, se eu arquivar ele de forma permanente, todos os dias eu tiver que pegar esse documento, não fica fácil. Então, para que eu tenha acesso a esses documentos diário, então eu preciso deixar esses documentos arquivados de uma forma um pouco mais fácil, a gente fala de forma corrente. A intermediária é aquela parte onde eu coloco os documentos que porventura eu venha precisar ali em um mês até 2 meses, mas também precisa ser muito bem organizado, né? Porque se eu não organizar isso aqui, esses documentos começar a misturar, eu vou me perder. Então tem que ser muito bem organizado, temos que ter pastas, né? É bom, né? Nós temos aí algumas pastas de ordem alfabética, geralmente esses documentos corrente e intermediário eu posso armazenar nessas pastas, né, em ordem alfabética, para poder eu encontrar esses documentos de forma mais fáceis. Agora os documentos permanentes são aqueles documentos que eu posso guardar, que eu não vou precisar, mas que ele precisa ser guardado por um determinado período. Seja esse período 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 25 anos. Tem documentos que precisam ser guardados até 30 anos. Então, no caso aí documentos da Previdência Social, são documentos aí de extrema importância. Então é importante que eu faça a armazenagem correta desses documentos para que eu possa ter, né, acesso a esses documentos quando eu precisar. E se eu armazeno dessa forma, né, fica mais fácil para eu poder me organizar, fica mais fácil para eu poder encontrar o documento quando eu quero. Se nós fôssemos olhar aqui para a nossa vida pessoal, tem documentos que nós utilizamos, que são os documentos correntes. Quais são esses documentos? Identidade, CPF, habilitação. São 3 documentos que a gente não pode ficar sem, né? Para onde a gente vai, a gente tem que levar esses documentos, não é verdade? Mas existem outros documentos que são intermediários, que você pode levar ou não. No caso, nós temos aí a certidão de casamento, certidão de divórcio, né, de desquite.
esse tipo de documento eu posso precisar dele ou não. Então ele pode ficar guardado aí de forma intermediária ou permanente. Né? Eu posso estar guardando esse documento, porque é um documento que eu vou usar muito pouco. Né? Temos aí o cartão de vacinação, que também pode ser armazenado aqui de forma intermediária, porque é um documento que eu sempre preciso dele, caso eu vá entrar em uma empresa e etc. Então, os documentos permanentes aqui no caso, que eu poderia estar guardando, definitivo, você pagou um talão de energia, você não vai jogar ele fora, você vai guardar ele por pelo menos um ano. Aí você vai lá para o arquivo permanente, coloca esse talão de energia lá. Você pagou a conta de água, pode armazenar nesse arquivo definitivo. Né? Aí você vai estabelecer um ano, 2 anos, 3 anos. Então eu vou seguir um padrão, né? Por exemplo, eu só vou guardar até um ano. Então se eu guardei um, eu jogo o último fora. Então eu vou sempre juntar de janeiro a dezembro. Então tá lá de janeiro a dezembro. Então eu coloco o de janeiro na frente, o de dezembro que está lá no fundo eu já jogo fora. Então é muito fácil, coloca um, joga o outro fora, coloca um, joga o outro fora, fica uma forma aí organizada de arquivar e você não se perde, porque também você depois de um ano você não precisa guardar mais. Então são alguns exemplos, né, de arquivos, alguns exemplos aí de documentos que a gente tem no dia a dia para vocês entenderem melhor como que funciona nas empresas. Nas empresas não são diferentes, são documentos diferentes, porém a metodologia é a mesma. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Não, tá tranquilo. Quem atua com base em documentos digitais, entretanto, reduz em pelo menos 90% desse esforço, uma vez que existem muitas plataformas que automatizam a distribuição de contratos, declarações, propostas e etc., tornando possível arquivar documentos sem intervenção humana. Ou seja, nas plataformas digitais é muito fácil, né? Facilita a vida do trabalhador. Só que isso tem um custo para a empresa. Não é toda empresa que tem condição, né, de bancar uma plataforma digital. Mas a empresa que tem condição de fazer isso é muito bom, né? Vai reduzir aí em pelo menos 90% desse esforço, né, e de papéis que seriam produzidos. Então eu vou economizar também por outro lado, né? Eu vou economizar com impressora, eu vou economizar com papel, porém eu vou ter que investir aí em bons computadores e em uma plataforma digital que tem um custo assim não muito barato, principalmente para as empresas que armazenam muitos documentos. Mas vale a pena a gente fazer uma análise, né, para saber o qual que é melhor, se é melhor, né, continuar com o arquivo físico ou, né, migrar para o arquivo digital. Agora tem um detalhe, tem empresas que já têm um arquivo físico bem organizado, bem estruturado, uma sala climatizada, bem organizada, bem estruturada. Às vezes ele pode, né, conseguir aí ir migrando aos poucos, né, para uma plataforma digital, até porque ele tem um arquivo muito bem organizado. Mas, né, nós temos que pensar futuro, né? Qual que é o futuro? Como que nós estamos nos preparando para o futuro? O futuro não vai mais existir papéis, tá? O futuro muito próximo aí não vai mais existir documentos em papéis. Como nós podemos aí ver, né, CNH digital, carteira de trabalho digital, né? Hoje já não se faz mais carteira de trabalho de papel, não existe. A carteira de papel não tem valor nenhum. Hoje é carteira digital. Se você não tem a carteira digital, baixe esse aplicativo lá da Play Store, coloca lá os seus dados e entra para você ter acesso à sua carteira digital, carteira de trabalho digital. Para quando você for entrar em uma determinada empresa, eles vão pedir isso de você e você precisa ter. Então não se faz mais. Antigamente eu tinha que pegar minha carteira de trabalho, levar para a empresa assinava minha carteira e me devolvia. Quando era para dar baixa, eu pegava minha carteira, levava para a
A empresa pegava minha carteira da baixa e me devolvia. Hoje não. Hoje eu não preciso mais. Eu pego os meus exames e mando para a empresa. Eu tiro um espelho da minha carteira de trabalho, mando para a empresa. A empresa faz a minha contratação, depois ela só me manda os contratos para eu assinar e pronto. Não tem mais que assinar na carteira. Fica uma assinatura digital. Então, pessoal, nós estamos progredindo para uma era digital. E quem não acompanhar, né, infelizmente, não vai conseguir sobreviver. E isso é muito bom para nós, né? É muito bom, não é ruim. Já pensou quantas pessoas que perdiam a carteira de trabalho e depois tinham a maior burocracia do mundo para tirar uma segunda via da carteira de trabalho? Era muito difícil. Eu não preciso mais disso. Então, hoje é tudo digital. É muito mais fácil. Então, pessoal, quando a gente fala também dos arquivos, eu acredito que em muito pouco tempo não vai ter mais esses arquivos físicos. Vai ser tudo digital. Porém, né, isso não fica barato, tá, pessoal? Como são documentos, né, e documentos têm valor, então não fica barato. E essa migração também do arquivo físico para um arquivo digital também não fica barato, né? E sem contar que muitas empresas que fazem aí certificação sanitária, elas têm ali um grande número de documentos que fica armazenado e infelizmente vai ter que ficar. Não tem como eles saírem, mas as empresas estão migrando. Bom, vamos aqui dar continuidade. Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Estabeleça regras para acessos aos documentos. Bom, quando a gente fala de um arquivo físico, né, se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com um arquivo físico, vocês vão entender do que eu estou falando hoje, né? Hoje vocês estão aprendendo na teoria, mas futuramente, se forem trabalhar com arquivos, vão aprender isso aqui na prática. Quando a gente fala de regras para o acesso aos documentos, não é toda pessoa que pode entrar no arquivo, não é todo mundo que entra no arquivo. O arquivo tem que ter pessoa específica para poder entrar no arquivo. O arquivo é igual cozinha de dona de casa, né? Não é qualquer um que chega e vai entrando e colocando a mão, né? A dona de casa, ela que preza ali pela sua cozinha, se alguém chegar, né, querendo mexer em tudo ali, ela fala, não, peraí, não é assim não. Eu sei onde que fica tudo aqui, tá tudo muito bem guardado, que mulher é extremamente organizada, né? Aí ela organiza cada vasilha no seu lugar e todos os dias ela coloca aquela vasilha no mesmo lugar. Se alguém for lá e mudar de lugar, ela vai falar, oh, alguém mexeu aqui na minha cozinha. O arquivo é do mesmo jeito, não é diferente. Né? Tem que ter aquela pessoa que cuida do arquivo, que é responsável pelo arquivo, que armazena os documentos ali de forma adequada, e quando você precisar de um documento e falar com aquela pessoa, ela vai saber onde está aquele documento. Ela sabe onde está porque ela guardou, ela armazenou, ela tem uma organização ali que ela entende. Então tem que ter uma pessoa específica para mexer com o arquivo. É lógico que nós vamos dizer assim, ah, mas e se essa pessoa não estiver na empresa? Bom, se essa pessoa não estiver na empresa, vai ser um pouco difícil, mas né, a gente tem os mapas de rastreamento de documentos. Esses mapas, geralmente, eles ficam ali pregado ali na entrada do arquivo, né? Geralmente a gente coloca ali um mapa de rastreamento, onde a gente consegue fazer o rastreio de documentos dentro daquele arquivo, certo? Como medida de segurança, tanto com a relação à integridade dos documentos quanto ao funcionamento administrativo da empresa, de forma geral, é preciso que seja criadas regras, não somente para arquivar documentos, mas também para acessá-los. Então, tem que ter regras, não adianta. Não é qualquer um que pode chegar e entrar e pegar documento. Não, geralmente o arquivo fica trancado e tem uma pessoa, né, específico para cuidar desse arquivo. Não é todo mundo que vai lá e mexe no arquivo. Geralmente em locais públicos,
Essas regras aí não são muito obedecidas, né? Geralmente tem muita gente metendo dedelho ali onde não é chamado. Infelizmente, nós não temos essa organização que nós temos nas empresas privadas em empresas públicas. Geralmente perdem documentos, não sabem onde estão. Essa é uma das vantagens de migrar para uma plataforma digital. Por quê? Se está numa plataforma digital, dificilmente esses documentos serão perdidos, né? Porque eles vão ficar salvos em algum lugar. Pode ser que a pessoa tenha um pouco de dificuldade em encontrar esses arquivos, mas eles estarão salvos lá em algum lugar. Já os documentos físicos, esses são mais complicados, porque se a pessoa perde um documento, um contrato, a minha empresa fez um contrato com a empresa do Rodrigo e a empresa do Rodrigo ela presta serviço para a minha empresa. Então a empresa do Rodrigo é uma empresa terceirizada. Nesse contrato tem ali algumas cláusulas que fala das obrigações do Rodrigo para com a minha empresa e tem também algumas cláusulas que fala da minha obrigação para com a empresa do Rodrigo. E nesse contrato, tudo que será feito será cumprido dentro do contrato. Esse contrato ele é redigido e registrado em cartório. Aí esse contrato precisa ser guardado de forma que se eu precisar desse contrato, ele tem que estar lá, guardado. Porque se eu cobro da empresa do Rodrigo alguma coisa que não está no contrato, ele vai questionar. Vai dizer, oh, mas isso aí não está no contrato. Tá, deixa eu pegar o contrato. Aí eu vou atrás do contrato para ver se realmente não está no contrato. E eu não acho esse contrato. Imagine que a pessoa que cuida dos documentos perdeu esse contrato, jogou no lixo. E aí? A empresa vai ficar prejudicada porque não tem um outro documento, cópia, e a pessoa perdeu o original. Então, isso é muito complicado. Isso aí gera um desgaste, né, para o empresário, gera um desgaste para a empresa e a empresa não consegue ali cumprir com suas obrigações dentro de um contrato que já não existe mais. Então, a gente tem que ter muita atenção com isso, né? Documento é algo muito sério, né? Se alguém te rouba na rua e leva todos os seus documentos, identidade, CPF, sua CNH, para você conseguir tirar esses documentos de novo, vai ser muito difícil. Alguém de vocês aí já perdeu os documentos e teve que fazer de novo? Eu nunca perdi, viu, gente? Mas eu já conheço pessoas que perdeu documentos e teve que fazer uma segunda via e eu vou te falar, não é fácil, viu? Além de construírem práticas que visam a proteção de dados, essas ações ajudam a harmonizar o workflow administrativo da companhia. Tal alinhamento é essencial uma vez que possibilita o controle de manuseio de arquivos de modo a evitar erros e extravios. Então a gente precisa ter essas regras e toda empresa, principalmente as empresas maiores, as empresas menores elas pecam nisso. Por quê? Não tem uma pessoa para arquivar esses documentos, não tem uma pessoa para organizar esses documentos. Geralmente vai colocando esses documentos em cima de uma mesa. Eu não sei se vocês já visitaram assim alguma empresa pequena e de repente você olha na mesa tem uma pia de papel, você olha no outro canto tem outra pia de papel, né? Tá parecendo a agência rural, né? Quando a gente vai à agência rural, a gente chega lá, tem uma pia de papel de um lado, uma pia de papel do outro, outra pilha de revista do outro lado. A Genfa, né? Costuma ir na Genfa, chega lá para tirar nota. Você olha assim, tem um monte de papel para um lado, um monte de papel para o outro, e o pessoal lá de perna para cima. E assim, às vezes peca muito em não organizar a documentação, e não deixar tudo organizado. E aí perde documento e depois é uma burocracia para conseguir de volta. Bom, defina os locais de arquivamento dos documentos. Documentos, eles precisam ter um local específico, né? Como eu disse a vocês, as empresas de médio e grande porte, todas elas têm consciência disso aqui, né? Geralmente as empresas menores ainda sofrem muito com perca de documentos.
mas as empresas maiores elas já têm um local adequado, um arquivo, né, uns armários adequados, as pastas adequadas, ficheiros adequados para poder colocar os seus documentos. Tanto os documentos digitais quanto os impressos precisam de locais apropriados para serem armazenados, né? Se eu vou fazer armazenamento de documento digital, eu vou digitalizar esses documentos, vou salvar na memória do meu computador, sem problema. Cria as pastas de forma organizada, né? Para quando você precisar desse documento digitalizado, você vai encontrar ele com facilidade. Crie títulos para esses documentos na hora de salvar esses documentos, porque se o documento tem um título, né, tente criar uma regra de títulos, porque se você não encontra esse documento em algum lugar, de repente você, por uma falha humana, tenha salvado em outra pasta, mas se você busca pelo título na lupa do seu computador, você vai conseguir encontrar esse arquivo com facilidade, né? Seja aonde ele estiver no seu computador, você vai conseguir encontrar ele, porque ele tem um título e você lembra qual o título que você colocou nesse documento. Por isso é tão importante a gente criar, né, algumas regras para poder fazer esse armazenamento digital. Pode ser no computador ou pode ser em uma plataforma digital, mas tem que ser de forma bem organizada, as pastas, né, separadas e bem organizadas e bem definidas. Aí você não vai ter dificuldades na hora de encontrar o documento. Por isso, uma etapa importante para o estabelecimento de estratégias de otimização no ato de arquivar documentos é a escolha dos espaços destinados à guarda documental. É preciso que essa definição leve em conta a infraestrutura da empresa a fim de não onerar o seu orçamento. A gente analisa tudo também, né? Tem a questão do investimento, e como eu disse a vocês, as empresas de médio e grande porte não tem muito problema com isso, porque, né, geralmente elas têm ali um caixa para esse fim. Já as empresas menores, né, elas têm mais dificuldades, porque muitas vezes o cara está começando e ali tem pouco tempo de empresa, tem poucos clientes ainda, não tem um ganho muito bom e a gente sabe que tudo isso gera despesas. Então a gente tem que tentar definir algumas metas ou alguns métodos, né, mais em conta para armazenar esses documentos. Seja na memória do computador, seja numa memória externa, a gente pode comprar uma memória lá de 1 tera e colocar ali do lado do computador e ir armazenando esses documentos lá. Digita o documento e armazena lá. Uma memória externa hoje aí de 1 tera, ela vai até em torno aí de uns 500, 600 reais. Quer dizer, eu vou fazer um investimento, né, um investimento barato, não é muito caro, de 500, 600 reais, e eu vou ter aí um tera de armazenamento. Então, eu vou investir pouco dinheiro e vou ter um bom espaço aí de armazenamento para armazenar documentos. E se a gente for analisar, 1 tera para armazenar documentos, eu consigo colocar muitos documentos, porque os documentos geralmente eles não ocupam muito espaço, né? Um documento ele ocupa pouco espaço. Então eu vou conseguir armazenar um número de documento aí extraordinário dentro desse 1 tera que eu vou ter. Bom, vamos mais na frente. No caso de arquivo em papel, a companhia deve pensar em aspectos físicos, como salas disponíveis, armários, pastas e ficheiros necessários, assim como ventilação, iluminação e condições de temperatura adequada para a preservação do material impresso. Então, uma sala hoje, para a gente poder armazenar documentos, ela precisa ter essas características, né? Primeiro tem que ter um espaço físico, né? Depois nós temos que ter os armários, as pastas, os ficheiros, né? Aí a gente vai fazer a separação dos documentos por pastas, por ficheiros, por setores. Vai que uma empresa lá tem 10 setores de atuação, então a gente tem que fazer essa separação de documentos por setor para facilitar a nossa vida. Os arquivos digitais demandam a preocupação da empresa com o tipo de mídia que lhe servirá de suporte.
especificamente com relação à segurança e à capacidade de armazenamento local escolhido, seja ele físico ou em nuvem. De forma a arquivar documentos via digital é muito mais simples e seguro. Bom, como eu disse a vocês, nós temos as plataformas digitais, né, que são aí conhecidas, né, como nuvem também, e temos as plataformas físicas, como eu até citei o exemplo aqui, né, de um HD externo, que eu posso estar colocando aqui no meu computador, posso estar comprando um HD de 1 tera e poder, aí eu vou escaneando esses documentos e vou guardando lá dentro. Importante que seja de forma organizada, né? Tem documentos que né, se eu tiver esse documento lá arquivado, no caso digital, ele vai servir. Tem documentos que não tem como, né, eu jogar fora. Eu preciso ter ele lá guardado de forma digital, mas eu preciso ter a via original. Tem documentos, por exemplo, um contrato que eu faço com uma determinada empresa. Eu não posso lá simplesmente escanear esse contrato e jogar ele fora, né? O scanner desse contrato não vai ter valor judicial. O que vai ter valor judicial é a cópia original, então eu não posso jogar ele fora, eu tenho que guardar esse contrato. Eu fiz um contrato de aluguel, tenho que guardar esse contrato, não posso jogar ele fora. Então, mesmo tendo o arquivo aqui digital, mesmo tendo uma plataforma digital para poder armazenar, eu tenho que tem documentos que vai ter que ser armazenado aqui de forma física, porque provavelmente eu vou precisar desse documento, né, mais à frente. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Vocês estão calados? Bom, pessoal, então, né, nós vamos dar uma pausa, né? A nossa aula de hoje é isso que a gente tinha para passar para vocês. Fizemos aí, falamos aí então dessas formas, né, de armazenar documentos. Nós temos aí as plataformas digitais, nós temos as plataformas físicas, nós temos os arquivos físicos. Então, todos eles são muito bons, todos eles, se for bem organizado, né, de forma bem organizada, vai dar certo. Como eu disse a vocês, a gente pode criar um mapa de documentos e você pode estabelecer de ordem alfabética, você pode criar, depois nós vamos estar falando mais à frente, de alguns métodos de mapear esses documentos, para você ter facilidade em encontrar esses documentos. Mas na plataforma digital, como eu disse a vocês, são títulos. Se você cria uma regra para títulos, você tem facilidade em encontrar esses arquivos, porque você pode ir lá na lupa, digitar o título lá e ele vai encontrar esse arquivo para você. Agora, se você não tem esse costume de colocar títulos, né, em documentos, né, não renomeia esses documentos do jeito que escaneia e guarda, você vai ter muita dificuldade. Então, o documento tem que ser renomeado, tem que ter um nome, né, específico para você conseguir encontrar esses documentos. E você pode criar uma planilha de regras. Notas fiscais. Vai entrar como? Qual é o título de notas fiscais? Eu vou colocar, né, um título para as notas fiscais. Notas fiscais aí do mês de janeiro, mês de fevereiro, mês de março. Posso criar um título para cada mês para facilitar a minha vida. Então eu posso ter ali um mapa e quando eu, porventura, tiver que achar um documento, eu olho no mapa ali, eu sei onde vai estar esse documento, porque eu posso digitar o título dele aqui e encontrar ele com facilidade. Agora, o certo é ter as pastas, né, de forma bem organizada, para quando você precisar, você vai lá, faz o acesso àquela pasta e tem acesso àquele documento com muita facilidade, certo? Até aqui, tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então, professor, é só falando assim um exemplo Uhum. que eu vivi no meu trabalho, uma época eu trabalhei na escola, um arquivo muito grande, era realmente muito difícil, muitas pessoas mexiam com o arquivo, então nem sempre todo mundo tem o mesmo senso de organização, né? E fica complicado. E aí o que foi feito assim para resolver aquela situação? Porque às vezes a pessoa ficava um tempão esperando.
às vezes por um documento ali, né? Ficava em pé esperando, e às vezes a gente nem conseguia encontrar, porque o arquivo era enorme, era um arquivo que era dividido, não era tudo num lugar só, um pouco era na biblioteca, que era longe, enfim. Aí a gente fez o quê? Numeramos essas pastas primeiro, e depois criamos com um índice, né, no Excel. Ali a gente digitou todos os nomes, e aí a gente procurava ali nessa lupinha. E ali a gente sabia o número da pasta e foi uma forma de organizar, assim, para ficar melhor, mais rápido, agilizar mais essa, essa localização de documentos. E depois eu passei para um outro trabalho também, que lá também era muito complicado, assim, essa questão de localizar documentos. Aí lá eu enumerei essas pastas, coloquei o nome desses documentos ali nas pastas, enumerei e fiz um índice, mas ali já assim, em papel mesmo, e ficou bem mais tranquilo, bem mais fácil localizar. Então, é complicado mesmo essa questão de armazenamento. Na hora que a gente está ali armazenando, tudo bem, depois, quando precisa, tem que ser muito bem localizado para ter uma agilidade, né? Uma qualidade no serviço. É super importante. É isso Só isso. aí. Parabéns. Muito boa colocação da Laides, né? Muito boa. É sempre muito bom. Eu fico muito feliz quando vocês participam, quando vocês expressam, quando vocês contam as suas experiências, né? Isso agrega valor. E eu amo quando vocês participam. Eu me sinto mais à vontade quando vocês falam. Quando só eu estou falando, eu fico assim meio tímido. Mas quando vocês falam, é muito bom, porque agrega valor, né? Traz conhecimento. Então, é importante, pessoal, viram aí a questão que a Laides trouxe para a gente. Lá era desorganizado, então eles tinham muitas dificuldades para poder encontrar os documentos, né? E realmente é complicado, onde várias pessoas mexem, tem gente que tem senso. Ele vai lá, pega o documento, depois ele volta o documento para o mesmo lugar, né, na mesma hora, organiza, deixa tudo arrumadinho. Tem pessoas que já pega, deixa em outro lugar, deixa lá em cima da mesa, né, não volta o documento para o lugar. Então, isso é muito ruim para a empresa e para os colaboradores que trabalham na empresa, porque quem precisa de um documento, ele quer agilidade, ele chega lá querendo o documento para ontem, ele não quer para agora, ele quer para ontem. E aí ele tem que aguardar 15 minutos, 20 minutos, meia hora, uma hora. Então é complicado, é triste, a gente fica insatisfeito quando a gente não tem uma resposta rápida, né? Todo mundo quer resposta rápida. O Romário, pode falar, Romário. Então, Davi, eu queria comentar também um ponto que sempre, assim, na plataforma digital, né? Pelo computador, sempre quando você for salvar alguma coisa, sempre é bom também a pessoa estar olhando se salvou mesmo, né? Vamos supor, salvando ali numa pasta ali ou em nuvem, sempre a pessoa olhar, ver se salvou antes de fechar, porque eu trabalhei numa empresa ali, esses tempos atrás, que o computador lá era meio ruim, aí direto que a gente salvar algum arquivo assim, às vezes não salvava. Aí a gente sempre ficava conferindo antes de fechar, para ver se tinha salvo mesmo, porque senão tinha que refazer o serviço tudo de novo. Muito bom, Romário, boa colocação. É, sempre conferir os documentos após você salvar os documentos. Nós temos uma plataforma digital chamada Siga. Inclusive até, eu não sei se foi passado para vocês fazerem um acesso ao Siga. Eu creio que alguns alunos aqui que já são alunos meus em outras turmas, já foi passado porque eu passei. Eu não sei se algum professor passou para vocês o acesso ao Siga, que é um sistema onde você consegue acompanhar suas frequências. Vocês receberam esse treinamento ou não? Sim, professor, eu ia até perguntar mesmo, porque eu fui tentar acessar o SIGA ontem com o CPF e a senha, os 3 dígitos do CPF, né, a senha, e Aham. não consegui, não consegui, senha inválida, usuário inválido, uma coisa assim. Certo. Às vezes, por conta de algum probleminha no sistema, às vezes algum aluno ainda não consegue, mas a maioria estão conseguindo fazer esse acesso.
Então a gente está trabalhando, né, como é um sistema, o SIGA ele é um sistema já antigo, não é um sistema novo, só que ele está passando por um aperfeiçoamento. Para que é esse aperfeiçoamento? Para melhorar, né, o acesso de vocês à nossa unidade, ou à instituição. Então, antes vocês não tinham esse acesso. Hoje vocês já têm essa porta, vocês já têm esse acesso. Então, você consegue entrar no SIGA, você consegue ver a sua frequência, você consegue ver as suas notas. E futuramente, né, no futuro muito próximo, você vai conseguir emitir o seu certificado. Então, concluiu o curso, você encerrou o curso, você está aprovado, você já vai conseguir emitir o seu certificado de qualquer lugar que você tiver. Né? Ah, perdi o meu certificado, você vai lá e emite outro certificado. Então, assim, a gente está trabalhando, esse SIGA está sendo trabalhado para trazer, né, essa vantagem para os nossos alunos. A parte SIGA do professor, ela funciona muito bem, tá? Funciona muito bem. Mas voltando aqui à questão que o Romário citou, o SIGA eu consigo replicar as presenças. Por exemplo, hoje eu tenho a frequência dos meus alunos de hoje e amanhã é a mesma frequência. Eu consigo replicar a frequência de hoje para amanhã, para eu não ter que ir lá e marcar um por um, para depois eu fazer a realização da frequência. Então eu consigo replicar essa frequência. Mas o que que acontece? Tem momentos que eles bloqueiam essa função. Aí você vai lá replicar. Aí ele vai dar informação. Frequência replicada com sucesso. Aí você volta e aí não confere. E ele não replicou. Né? Aconteceu, muitos professores aí foi pego com isso aí, porque ele não conferia depois. Né? Eu geralmente, eu confiro, eu faço, né? Eu vou lá, eu replico essa frequência, depois eu vou lá e confiro se ela realmente foi feita. Porque em alguns casos ele não faz. E aí acontece que o Romário falou, da divergência da informação. E aí eu tenho que ir lá e fazer de novo. Então é sempre muito importante a gente né, salvou um documento, confere para ver se esse documento realmente foi salvo lá na plataforma digital, seja em nuvem ou seja no arquivo físico, né, num HD externo. Confere para ver se esse documento foi salvo, se a qualidade do documento está boa, tá? Porque depois você vai ter que fazer de novo. E vai que você pega esse documento e joga ele fora acreditando que ele está salvo. Aí o negócio fica feio. Então, pessoal, é muito importante, tá? Documento é coisa séria, né? A gente tem que levar muito a sério. Bom, a nossa aula de hoje é isso. Na próxima aula eu já vou estar passando uma atividade para vocês referente a esse conteúdo que nós já estudamos, certo? Hoje nós não vamos, eu ainda não vou passar uma atividade, né? Mas eu quero, assim, quem não leu a apostila, entra lá, né? Leia a apostila, estuda a apostila que eu passei para vocês, para que você possa ficar mais inteirado do assunto, para que possa reforçar esse conhecimento. Se vocês tiverem alguma dúvida, de repente, você ao longo da semana surgiu alguma dúvida, traz para a nossa sala de aula, na nossa próxima aula. Aí vocês trazem essa dúvida, comente essa dúvida, que aí a gente conversa aqui, a gente troca ideias, e nessa troca de ideias a gente aprende muito, né? Já tem a Laides, que já trabalhou com arquivos, que pode estar, sempre também pode estar falando sobre arquivos. Eu gosto muito quando tem alguém que já trabalhou na prática, que tem uma experiência ali na prática, né, que dá sugestão e que fala. Isso é muito bom, né? Isso agrega valor. É muito bom quando vocês participam. Como eu disse a vocês, eu fico muito tímido quando vocês não participam. Mas quando vocês participam, aí eu fico mais alegre, aí eu fico mais animado. Certo? Alguma dúvida a mais? Alguma pergunta? Se vocês quiserem falar mais também a respeito do assunto, ou tá tranquilo? Não, professor, só dizer assim que o trabalho, ele em si já é algo assim. Trabalhar é prazeroso, mas é difícil, né?
É. Então, assim, quando a gente pode organizar e fazer com que essas coisas fiquem de uma maneira mais prática, é bem mais prazeroso, né? E essa questão aí de organizar, de arquivar, isso aí é muito bom. Quando você sabe, você tem um domínio da situação, porque eu falo porque vivi isso. É muito ruim quando você, por exemplo, tem que procurar um documento e você depende de uma pessoa que está ali há mais tempo, que conhece tudo. Você está chegando, né? Então a gente tem que organizar essa questão de organização, ela tem que ser prática para quem chega depois continuar esse trabalho, não depender do outro. E quando se tem uma organização, uma coerência, né, nessa organização, quem chega depois, ele vai poder continuar o serviço da mesma forma, com a mesma qualidade, certo? Então é só isso que eu tinha para acrescentar. Ótimo, Laides. Você me fez lembrar de um autopeças ali de Rio Verde. Quem conhece o Célio Autopeças? Ali na Presidente Vargas, abaixo do shopping, à direita. Lá eles Uhum. devem ter umas 10 mil peças de carros. Umas 10 mil peças. Mas o arquivo de peças deles é uma coisa extraordinária. Extraordinária. Eles fizeram umas prateleiras altas e nas prateleiras eles criaram números de 1 a 10 mil. E aí lá no sistema eles colocaram cada peça específica em um determinado número. Então ele entra no sistema, eu quero encontrar digamos, com uma junta homocinética do Palio 2005. Ele entra no sistema, junta homocinética do Palio 2005. Aí o sistema já vai dar para ele, ó, está no número 5.000. Ele já vai lá no número 5.000, pega a peça, tá aqui sua peça. Ele não gasta, tipo, 1 minuto para ele poder ir lá, pegar a peça e colocar na minha frente. Então, assim, é uma coisa extraordinária o arquivo deles, o arquivo de peças que eles têm lá. Eu fiquei admirado de ver. Então, qualquer pessoa hoje que entra na empresa, né, ele consegue chegar ali e ele consegue trabalhar com o arquivo deles, assim já de primeira. O cara chega lá, se o cara entende um pouquinho de peça, né, porque tem os nomes das peças também, né, e geralmente também ali tem um mapeamento de peças. Se o cara não sabe o nome específico, ele pode olhar ali no mapa de peças, fica disponível no sistema também. Ele pode buscar lá, tipo, Palio 2005, junto homocinética, pronto, ele já vai achar ela lá, o nome específico. Ele joga lá no sistema, no máximo ali 1 minuto, 2 minutos no máximo, ele já localiza aquela peça. E ele já consegue me passar, né, a informação precisa do valor e tudo mais. Então, um arquivo bem organizado traz prazer, satisfação para quem trabalha com ele. Parabéns a todos vocês que participaram da aula. O Romário, pode falar, Romário. Ô, professor, como que eu consigo acessar o site lá para me ver a minha frequência? É a SIGA, né? É o Siga, isso. É o SIGA. Eu vou enviar para vocês lá no grupo. Eu vou Não, enviar um beleza. videozinho explicando como que faz. Tem um tutorialzinho, é bem pequeno, bem prático. Aí você vai entrar lá, você vai ver o tutorial e logo abaixo vai estar o link para você fazer o acesso. Aí você vai entrar no link e vai seguir o passo a passo do tutorial e vai conseguir fazer o acesso ao Siga. Certo? Não, tranquilo. Essa parte que você falou aí das peças aí do arquivo aí, é uma coisa que, tipo assim, a pessoa, que nem a Laides falou aí, né? A pessoa acaba de chegar ali, uma pessoa, né, crua zona ali no serviço ali, entender pouco e tudo, se não for numerado certinho, a pessoa não acha fácil, não. Não Igual você acha falou, não. acaba demorando meia hora para achar a peça ali, uma pessoa que já sabe vai lá e já pega. É desse jeito. Fica muito fácil, né? Se eu tenho o nome, né, do produto e a numeração de onde o produto está localizado, aí as prateleiras, tipo, na cabeça da prateleira ali tem prateleira de 1 a 2.000. Aí na outra tá lá, prateleira de 2.000 a 3.000.
Prateleira de 3.000 a 4.000. Então, o É, cara já entra no corredor certo. Você não, tá nesse corredor no número tal. isso, E, igual uma vez eu trabalhei num depósito de construção, só que eu trabalhei de auxiliar lá no fundo, né? aham, Mas de vez em quando eu dava uma ajuda lá na frente, lá quando alguém faltava, o menino gostava de me levar lá pra dentro, lá, né? Pra vender lá e tudo. Aí tinha uma vez lá, era uma bagunça danada, moço. Era junta perto de treina, era tudo. Não tinha separação, sabe? Aí uma vez aí eu peguei e dei a ideia pro dono lá, né? Da loja de material. Falei assim: não, moço, nós tinha que organizar esse trem aqui, moço. Negócio de cola ficar junto com treino, luva ficar junto com curva de cano, né? Lixa. Aí nós separou tudinho, sabe? As prateleiras só de curva, outras só de junta, parte de cola, lixa, esses trem, tudo mais, né, junto para a pessoa ir sempre certinho, né? Não ficar aquela bagunça. e quando tá organizado, fica mais fácil, né, de Não, trabalhar. aí fica outra coisa. É bom demais. Só alegria. Porque é igual eu falo, nós vivemos num tempo em que o tempo vale dinheiro, né? Isso. Ixi, para mim vale muito. E é um tempo que a gente perde, entre aspas, organizando, mas depois o seu ganho em cima daquilo ali é muito superior, porque agiliza, é coisa que vai ficando para outras pessoas, né? Então, não é um tempo que você perde, na verdade, quando você está organizando aquilo ali, você está ganhando tempo mais para frente. Com certeza. E é muito tempo, né? Você está ganhando para você e para os seus clientes, né? Que é o principal, né? A gente tem que sempre pensar no cliente. A empresa que não pensa no cliente, ela não prospera. Porque o cliente, nós queremos ser bem atendidos, não queremos? Nós, como clientes, nós queremos agilidade, nós queremos que seja no tempo hábil, nós queremos um bom atendimento, nós queremos que seja tudo resumido rapidinho. Então, se nós queremos dessa forma, nós temos que trabalhar para que a empresa possa atender os clientes também dessa forma. Então, eu tenho que pensar do outro lado do balcão, né? Ou do outro lado, como que a pessoa vai receber essa informação. Então, isso é isso aí. É muito importante porque a empresa que tem essa agilidade, ela prospera mais do que as outras. Eu mesmo, se eu for numa autopeça comprar uma peça, o cara demorar meia hora para me entregar a peça, eu não volto lá mais de jeito nenhum. Se brincar, eu nem espero. Eu vou embora antes de. Porque a gente não tem essa paciência, né? A gente quer a coisa assim. Já que você tá pagando, né? A gente tá pagando, a gente quer mais rápido, né? A gente quer agilizar mais rápido possível. Bom, pessoal, então a nossa aula de hoje é isso, né? Eu quero desejar a vocês aí que tenham um excelente dia. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. E eu estou à disposição. Qualquer dúvida pode estar me perguntando, pode entrar lá no meu WhatsApp, mandar mensagem. Às vezes eu não respondo imediatamente, porque eu tenho outras turmas e às vezes eu estou ministrando em outros cursos. E aí, né, tem um tempo, demanda um tempo, mas a gente sempre responde todos vocês. Um forte abraço, muito obrigado a vocês e um beijo no coração. Tenham todos um bom dia. Muito obrigado.